Pois é. Ruas, jornalista Geraldo Rocha, Jardim Mas a verdade é que eu não ando muito bem. No norte, quando eu era pequeno, eu vivia tendo visões. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo Tete-a-Tete no Lobby. Essa é uma iniciativa que a gente está fazendo do Curta Circuito, essa mostra de cinema que completa esse ano 20 anos, nesse ano meio louco, absurdo. Não é à toa que, coincidentemente, a gente faz essa curadoria, fé, magia e mistério no cinema brasileiro. Queria agradecer a presença de vocês e dizer que o curta-circuito, enfim, com essa loucura, mudou e se reinventou, né? A gente está numa versão online agora. A gente que preza tanto pelo encontro, dessa vez a gente vai ter que fazer um pouquinho mais distante de vocês. Mas dizer que é um prazer, Marco, obrigada por estar aqui conosco, distante, mas perto ao mesmo tempo. Agradecer a Andréia Ormond, nossa curadora querida, obrigada. A gente, enfim, pensou e desejou muito essa mostra e mesmo em tempos difíceis, né, a gente resiste, né, Amore? Sim. Obrigada. Queria dizer que o curta-circuito ele é patrocinado pela Tecar Fiat, Tambatec, Solidez e Codenge. E o projeto é feito através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Queria agradecer imensamente a presença de vocês, a presença de todo mundo que está nessa live, nessa gravação. Muito obrigada pela presença. E que Xangô, não é mesmo? Que hoje é dia de São João, dia de Xangô, nosso pai nos proteja, nos guie e que a gente tenha um tete-a-tete bem legal. Obrigada. Com você, Andréia. Obrigada, Danizinha, querida. Que seja uma mostra em um dia ecumênico, né, gente? Por favor, assim, a gente fala tanto da fé, nesse caso, da nossa mostra nessa edição, fé, magia e mistério, qualquer tendência que seja, qualquer credo que seja, qualquer direção que seja, mas que haja, obviamente, o respeito. E hoje a gente vai tratar de fé, é um desses componentes, né, dessa fórmula que eu e o Carlos Ormond, meu marido pesquisador e escritor, até comentei na live de ontem, poxa, a gente falou há anos atrás de fazer essa mostra, né, porque entra em edital, sempre demora, e eu não sei se a gente passou em algum cemitério indígena, não sei o que aconteceu, mas o fato é que isso veio à tona em 2020, e acho muito encaixado, assim, as coincidências que talvez não existam, mas a gente falar de coisas maiores no momento em que a materialidade mostrou para a gente que só ela não dá conta. Então, sem mais delongas, hoje é dia de fé. Fé é aquela parcela que move tanta e tanta gente. São dogmas, são verdades inabaláveis que não precisam, muitas vezes, de explicação. Nem sequer precisam de uma ordem cartesiana, assim, é isso. Não, mas é o encanto, é a crença, e crença se respeita. Então, o filme de hoje com o nosso convidado, Marco Altberg. Prazer ter você, Marco, que bom ter você aqui com a gente. Um filme de 1980, chama-se Prova de Fogo. E Prova de Fogo é um filme que foi baseado em relatos, eu vou perguntar, vai ser a primeira pergunta para o Marco, em relatos biográficos de um rapaz que, de fato, efetivamente teve uma vida bastante conturbada, né? Vem lá do Nordeste para o Rio de Janeiro e ele tenta ascender e se encaixar em uma vida bastante difícil. Mas antes da pergunta, deixa eu fazer uma primeira colocação. Para quem estiver ouvindo a gente, olha, o roteiro é do Aguinaldo Silva, mas não é o Aguinaldo Silva noveleiro, né? É o Aguinaldo Silva que tem aquela carga de repórter policial, que conhece bastante a vida do subúrbio, né? Profunda. E tem uma história muito engraçada que até conta isso no livro dele, O Turno da Noite.
ele foi repórter policial e tal. E ele conhece, Marco, uma pessoa muito carinhosa, muito doce, Mariel Mariscot, né? Aquela pessoa tão angelical. E o Mariscot convida ele para um passeio de carro, depois do show da já falecida Rogéria, que era namorada do Mariscot. Eis que ele pensando, bom, vai ser agora, né? Vou morrer, isso aqui vai acabar, tchau mundo. Está lá no carro, Mariel Mariscot dirigindo, é uma experiência, né? Para você levar para o resto da sua vida. Você ao lado do Mariel Mariscot dirigindo um carro. E eis que passa um bicho preguiça, ele para o carro, deixa o bicho preguiça sair e fala, poxa, eu sou um cara muito sensível. E depois começa até a chorar. Bom, então, tudo isso só para vocês entenderem que esse filme do qual a gente vai falar hoje, ele tem essa carga toda desses elementos, né, sobrenaturais e também uma visão do homem, da mulher, da vida brasileira. Né? Então, Marco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que você chegou no filme? De onde surgiu esse argumento? Essa pessoa que a gente depois vai ver dentro do filme, efetivamente. Pois é, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar nesse momento que na verdade, tudo que é mais importante agora, nesse momento que a gente vive, é exatamente compartilhar, né? Trocar com as pessoas o máximo. Eu acho que você, na introdução, aí falou, né? Eu acho que a gente está vivendo essa pandemia, não é à toa, né? É um momento que a humanidade precisou de um freio de arrumação, né? Assim, é horrível, a gente tem muitas vítimas, especialmente no Brasil, com muita ignorância das pessoas responsáveis pela condução desse processo, mas o mundo viveu e está vivendo isso de maneira muito intensa. Eu acho que meio impossível continuar a humanidade a caminhar do jeito que vinha vindo até aqui, né? Em todos os sentidos, né? A questão ambiental, a questão econômica, a questão social, a questão relacional, enfim, a questão espiritual. Mas, indo para o filme Prova de Fogo, foi meu primeiro filme, né, de longa-metragem. Né? Eu tinha 23 anos, 24, e realmente foi um desafio muito grande, porque eu li um livro, o livro da Ivone Magui, uma antropóloga, chamado Guerra de Orixás, era uma tese dela, e dentro do livro tinha vários relatos, e esse personagem que você se referiu, que é o Nívio Ramos Salles, que ele provavelmente está nos ouvindo, está nos vendo, né? Seria até interessante se ele, de alguma forma... Seria ótimo. Manda um zap para a gente, para você, né? Ou para a gente. Claro, não, e é um personagem... Hoje ele não é mais, né? Ele pegou outro rumo, mas naquele momento da vida dele foi um personagem que me chamou muita atenção do ponto de vista de um personagem real e com possibilidade de dramatização muito grande, né? De desenvolver uma ficção. E exatamente essa questão, né? Que vocês estão chamando de fé, mistério, magia, né? Mas da expressão da espiritualidade, né? No caso, a Umbanda, que é a origem dele, foi de Candomblé. Assim, a história, resumindo muito toscamente, ele era uma pessoa com muita força mediúnica, espiritual, e que ele negava isso. Então, até uma hora que ele não teve jeito, ele que se chama de tomar uma surra do santo, então ele foi sendo, por várias circunstâncias da vida, sendo obrigado a se dedicar ao santo, né? Então ele tinha, inclusive, uma dualidade muito grande, que era um boiadeiro, uma entidade que era um boiadeiro, e outra uma pomba-gira. Né? Então ele vivia essa dualidade, inclusive do masculino e feminino. Enfim, é um personagem muito rico e que a Umbanda e as chamadas religiões, né, de origem africana, sendo que a Umbanda, se existe uma religião brasileira, a Umbanda brasileiríssima, né? Fluminense.
do né? século XX, né? Origens indígenas, origens orientais, catolicismo, Catolicismo, kardecismo, encardecismo. Então, origem africana também, né? Então, uma síntese muito forte, poderosa Aham. das expressões. Mas, menos pelo aspecto religioso, que talvez acho que é o que me interessa menos, o que me interessa mais é a expressão da espiritualidade, né? É exatamente como você falou antes, assim, a gente não é só isso aqui, a gente é mais. A gente tem muita sensibilidade, a gente tem muita intuição, sobretudo as pessoas que trabalham com arte, mexem muito com isso, né? Então é muito importante a gente sair dessa caixa do dia a dia, do trabalho, da diversão, dos modelos, e você poder, enfim, se expressar com a natureza também e com a Sim, espiritualidade. sim. Então, a religião ela entra para organizar isso, né? Todas elas, né? Cada uma à sua maneira. Eu costumo dizer que a religião é quando a política entra na espiritualidade. Então, a política é a estrutura de poder. Então, assim, quer organizar talvez o inorganizável, né? Que para mim, a espiritualidade é livre, né? Os dogmas são complexos, são aprisionantes, né? Então, assim, a expressão da espiritualidade ela tem que ser livre. E o nível, esse personagem era muito interessante. Então, essa foi a origem do filme. Né? E lendo sobre o filme, assim, pesquisando a respeito, eu descobri que teve um entrevero muito grande, né? Parece que você ficou alguns anos para poder lançar efetivamente o filme. O que aconteceu, Mar? Exatamente. Assim, se fosse hoje, isso não teria se repetido. Eu acho que eu era muito jovem naquela época e inexperiente, digamos assim, muito impetuoso nas relações. Hoje eu faço muito crítica dessa situação. O que aconteceu? A Ivone, ela escreveu o livro, fez o livro e o livro me levou até o personagem. De alguma forma, eu não sei nem mais se perdeu no tempo assim, mas de alguma forma houve um desentendimento das expectativas, digamos assim, das partes. Entendi. E aí eu não teria problema nenhum, eu poderia ter cedido naquele momento. E aí o resultado foi que realmente teve uma ação, uma demanda jurídica, que o filme ficou 2 ou 3 anos de pedido de ser lançado, até o momento que houve um acordo e tal. Mas, enfim, talvez tenha sido esse o preço de fazer filmes dessa forma. Sim. E quando é que o Aguinaldo aparece, Marco? O Aguinaldo ele já tinha feito roteiros de filmes, né, como você falou, mas de um República aspecto dos mais Assassinos. policiais, de um corte mais de violência urbana e tal. Ele, antes de fazer as novelas, ele também fazia o Plantão de polícia. Então, assim, ele tinha essa perspectiva. Mas, na verdade, agora que eu estou me lembrando que acho que foi o Leopoldo Serran, que era um amigo na época, e um roteirista incrível, Tremendo. Sim. Está mais entre a gente. E ele não podia, mas ele adorava, ele queria ajudar, não sei o quê. A gente terminou com o Aguinaldo, que foi ótimo, foi uma experiência ótima. E que foi, ele se deu bastante. E agora é um ponto fora da curva da obra dele, né, também. Como não podia deixar de ser, eu me envolvi muito no roteiro como diretor, né? E era, digamos assim, que eu tive uma participação autoral muito grande no filme. Era um primeiro filme, era um filme que também que ele exigia um tipo de dramaturgia, porque, engraçado, várias pessoas que viram depois falaram, parece um documentário, porque pensavam que as cenas eram reais, né? As cenas de incorporação do personagem. Os atores tiveram que entender, frequentar.
Se bem que o ator, em geral, tem uma mediunidade muito grande, assim, eles Sim, sim. incorporam papéis, né? Então, a história das entidades, né, baixarem nos médiuns, né, nos chamados cavalos dos terreiros. Mas me alegra muito, assim, eu gosto muito desse ambiente de um terreiro, da música, da dança, da possessão, né, da Sim, incorporação, sim. da perda temporária da consciência, né, perda do controle, né? Então, é muito cênico isso, é muito bonito. Então, também eu tive, assim, eu montei uma equipe bacana, colaboradores, o Aguinaldo, depois o Lauro Escorel fez a fotografia, Fotografia, o Edu Lobo fez a trilha a original, trilha sonora. que é uma mistura também de pontos, né, de músicas de Umbanda, Black tem, mas também depois com música original e trabalhada com músicos incríveis que participaram da trilha, né? E Então, a assim, cena inicial é maravilhosa. Quem tiver visto, assim, provavelmente, quando a gente falar sobre o filme agora no podcast, muita gente já viu e muita gente ainda verá. Então, não quero dar spoiler para ninguém, mas a cena de abertura é tremenda, assim, porque é um personagem que você não sabe muito bem se é real ou fictício. A princípio, você acha que é real, um mendigo, um vagabundo, enfim, mas depois planta-se a dúvida em questão de segundos, né? Porque na medida em que a câmera vai se afastando, você vai ver que ele está comendo uma oferenda. É para ele a oferenda? É a primeira pergunta. Segundo, ele é um espírito baixo que simplesmente passou por ali, calhou de comer, ou ele é de fato um mendigo, né? olha E só, mais tarde ele até aparece no filme, vamos dizer como. Mas, enfim, é uma cena que catalisa muita coisa, né? Muitos significados ali, naquele momento, logo de cara. ele aparece em 3 momentos, né? Aparece no final e no meio também, mas no início, no final e no meio. Ele é um mensageiro, né? Ele é um Exu. Se você entender que assim os despachos, né, que eram deixados assim com comida, com bebida, não sei o quê. Não, presta bastante atenção, a gente tem uma audiência muito grande de estudantes ouvindo a gente, né, da Então, UNA. a Então, origem olha a dos, sacada, por que a gente tem aquela primeira cena? a origem dos despachos, que se tem notícia, pelo menos dos pesquisadores que colocam, e que chamam de macumba, né, ali na rua, lugares, é que os negros deixavam para os fugidos se alimentarem na sua fuga, entendeu? Ter uma bebida, uma comida para em diversos pontos para isso. Essa era a origem, mas depois isso virou sagrado, né? Virou aí relacionado a cada orixá, ao alimento de cada orixá e tal. E nas ruas, nas encruzilhadas, sempre são as entidades como o Exu e Pombagiras. Eu não consigo, isso que você falou, né, de baixa vibração, isso no meu entender, isso não existe, né? Quer dizer, baixa vibração é quem está no poder hoje, por exemplo, tem uma baixíssima vibração. Então, assim, É vero. mas você, falando ainda dos colaboradores, que são muitos, né? Você está falando do despacho. Aquele despacho foi o diretor de arte era o saudoso Anísio Medeiros, que fez Macunaíma, fez filmes incríveis, e era um mestre total, maravilhoso, foi um privilégio trabalhar com ele. E eu me lembro que esse despacho foi objeto de uma crítica do Sérgio Augusto, né? Não sei se na Folha de São Paulo, onde tal, que ele falava que o despacho parecia o despacho de Paul Bocuse, de tão sofisticado. Estava muito arrumadinho. Mas é engraçado. Mas por que não, né? Mas, assim, Sim, sim. importante falar que esse meu primeiro filme, eu tive como produtores o Luiz Carlos e a Lucy Barreto, com quem eu já vinha trabalhando há anos, né? Eu fui produtor executivo de Bye Bye Brasil, e antes eu fui diretor de produção do Lição de Amor,
eu também, aí foi depois do Prova de Fogo, eu escrevi o roteiro e fiz a produção executiva do Índia, o primeiro filme do Fábio Barreto. Enfim, era uma galera ali que se reunia e num momento que se faziam filmes Sim, bem, sim. era E muito como a gente interessante. falou, a Umbanda é realmente essa mistura de elementos assim que define muito o Brasil, né? Essa origem indígena, enfim, que mais para frente foi se criando outras cisões na sociedade brasileira. E é curioso essa questão dos baixos espíritos, enfim. Mas são maneiras em que muitas vezes as pessoas veem e se vissem essa cena, eu acho que seria bastante chocante, porque quebra isso da materialidade, né? E, a princípio pode ser só um mendigo comendo, te olhando ali furtivamente, né? Mas quando de fato a câmera sai e você vê, você diz, opa, talvez seja. Ele no meio do filme ele também tem uma situação que a Elba Ramalho, que faz a Fantástico, esse personagem é fantástico. Nossa. A original. Elba, Marco, a Elba, quando eu não vou ousar aqui cantar, mas considerem que eu estou cantando internamente nesse momento. Quando ela começa a cantar, eu quero ver, nossa, aquilo é lindíssimo. Não, o elenco Ela é maravilhoso. O Pedro Paulo Rangel, que faz o personagem principal, é sensacional. Ele entrou, foi uma coisa. Leve, vai, nossa. O momento do embate dos dois, né? Do personagem do Ivan, Ivan de Almeida, Ivan que de faz o. Almeida, e Não, o dele. elenco é incrível, incrível, um elenco Incrível, maravilhoso. incrível, incrível. E é uma coisa que eu A trilha gosto muito. sonora de filme. Oi, fala. Eu gosto muito de dirigir atores, né? Eu gosto muito do trabalho, da mise-en-scène com os atores, aquela dança com a câmera, e é o que eu gosto muito de fazer. Assim. Por exemplo, a Maite Proença vem de um ambiente, ela, pessoa física, vem de um ambiente diferente desse. Sim. Você teve, né? E ela não é do Rio de Janeiro, enfim, ela veio depois para o estado. Enfim, como é que foi essa preparação de ator? Eu imagino que tenha sido bastante forte, porque o filme não é o exótico, o bobo. Ele consegue transmitir a verdade daquilo, né? O cinema, assim, hoje, como eu fiz aquele filme naquele momento, hoje são muito mais pessoas, é muito mais caro, são aparatos muito maiores. Antigamente você, assim, estava o diretor aqui do lado da câmera e o ator ali. Hoje você tem 1000 interferências entre a câmera e o ator e o diretor. Geralmente o diretor está isolado, falando no telefone, vendo no vídeo. É claro que vai lá, ensaia, mas assim, para ter produtividade, as equipes hoje se formataram de outra forma, então, são muito mais profissionais, assim, sim, né? sim. Então, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado para não ter um esfriamento nessa relação que é uma equipe que se junta durante um tempo com o elenco para fazer essa aventura que é fazer um filme. A preparação foi assim, o nível, né, o nosso personagem real, que espero que esteja nos assistindo, ele participou muito, ele ajudou muito. Nossa, ele foi uma referência. Ele tinha no centro naquela época. A gente, né, os atores iam lá fazer verdadeiros laboratórios com ele, né? E a gente trabalhou muito isso, trabalhou muito porque cada personagem tinha os seus orixás, os seus, né, com suas características para se manifestar enquanto incorporados, né? Então, assim, foi uma coisa que se estudou muito, né? Se buscou muito essa imersão, né, ali, né? Ensaio, né? E outra coisa, o filme tinha muita música, era um filme com muito playback. Então a gente gravou antes os pontos, porque e depois os atores dublavam na filmagem. Então você soltava o playback e tinha, enfim, tinha toda uma organização complexa, inclusive, para isso.
Os atores tinham, né? E no meio disso as cenas de incorporação e tal. Sim. É um filme engraçado, né? A gente está falando isso depois de sei quantos anos. O filme é de 80, né? 80, né? Não, São 40 anos, é 80. Na verdade, 70 e pouquinhos, né? 70 e 79. tantos. Aham. É, você vê que loucura. E aí E o ficou filme parado ainda na justiça, né? Então ele seria até antes disso. foi pouco tempo, né? Digamos que tenha Uhum. sido a pena que eu tenha tido que pagar para isso, mas tudo bem. Pagou bem, viu? Porque assim, o filme é uma joia, o Marco. Eu escolhi Mas ele, é um dos filmes que eu faço, que eu escrevo em um dos meus livros do cinema brasileiro, dos ensaios sobre o cinema brasileiro. É um filme da minha memória afetiva profunda. nada. E revendo, eu revi há pouco tempo, né? Conversei até com você, eu revi nesse final de semana. E de fato, assim, a emoção volta, porque é de arrepiar. Eu não sou crédula, não faço parte, não é a minha, né? Mas é um encanto tão grande. Você vê aquilo, aquela representação, a música é uma transcendência. Transcendência depende do credo, enfim, né? Mas é muito bonito, muito tocante o filme. E mistura, né, com esses elementos da sociedade brasileira. Por exemplo, a figura do Elber Rangel, né? É, Gay, né? Uma coisa que a gente pode falar também, porque a Umbanda acabou sendo muito mais democrática do que muitos outros credos. Né? A gente vê figuras homossexuais, sempre vimos isso, e o filme demonstra essa faixa, né, da sociedade brasileira. O Elber sendo vitimado ali no ambiente de trabalho, lembra um pouco o conto do Caio Fernando Abreu, aqueles dois, fica naquela uhum. repartição pública, ele se sente mal, e aí vem o Mauro, né, que é esse rapaz, que é o protagonista, e dá a ele uma chance de dar um uf, tipo, você é normal, Soltar, não de se soltar, né? Que vai, uhum. é mais feliz, né? Sim, sim. Não, assim, é engraçado que eu, pequeno, eu morava numa casa no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, no meio da mata, eu sempre gostei disso. Mas eu ficava ouvindo os tambores, que tinha um centro próximo, e era Eu ia uma te coisa sempre perguntar sobre isso. Uhum. que né, tava no meu imaginário, tava na minha, eu dormia com os tambores entrando no meu Olha, sonho. legal. É, e talvez minha mãe tinha uma força mediúnica também, mas que eu nunca vi, nunca troquei. E quando eu fui ter contato com esse universo, foi para o filme mesmo. Então, eu fiz antes, eu filmei Uhum. muito, 16 meninas, fiz uma pesquisa anterior também. Uhum. Frequentei. Na verdade, eu morria de medo de Uhum. incorporar isso de acontecer. Mas, aos poucos eu fui me soltando, fui ganhando confiança e até entendendo, sabendo reconhecer em mim a sensibilidade que eu tenho específica. Eu sei que eu não incorporo, mas eu tenho sensibilidade, eu consigo ver, enfim, pressentir coisas, Uhum. perceber. Sim, sim. E é isso aí. Sexta-feira, toda sexta-feira, você vai me ver de branco. Não tem jeito. Eu sou filho de Oxalá. Ah, já disseram que eu sou médium, de repente. Isso de Todo fato já mundo me é. disseram algumas vezes. Acho que de alguma maneira a gente acaba sendo, né? É. Algum fragmento ali. Mas nesse caso do Prova de Fogo, tem um outro aspecto que eu acho interessante a gente falar, que é assim sobre a sua relação efetivamente com a Umbanda. Você comentou agora há pouquinho essa questão de você ouvir os tambores quando pequeno. Ficou só nisso, e aí teve esse ato todo até você ler o livro, ou nesse meio tempo você já frequentava alguma coisa? Não, ficou só nisso. Uma vez eu vi um terreiro com a minha mãe, do vizinho, ali onde Sei. tinha os tambores e tal, mas nunca ficou nisso. Eu só fui retomar mesmo no filme. E depois Uhum. ficou essa proximidade, assim, pacificada e eu diria, prazerosa com esse ambiente, né? Uhum. Como eu te falei, eu gosto de um ambiente dos batuques,
né? E dos rituais, de ver os rituais Uhum. bonitos, tanto na Umbanda quanto no Candomblé. E daí também está ligado com uma relação profunda que eu tenho, que é com os índios, né? Eu tenho eu desenvolvo um trabalho muito com os índios brasileiros, é uma paixão que eu tenho. Filmei Legal. muito, documentei muito, então Uhum. assim são os nossos antepassados que estavam aqui, que são explorados e massacrados até hoje. E eu acho que tem uma nuvem preta aqui nesse país, porque enquanto a gente não se reconciliar com os nossos antepassados aqui. Essa nuvem a gente tenta espantar, mas é meio cíclico, né? Parece que ela volta e a gente tem uma relação meio pesada com com o nosso passado, né? A maneira da gente refletir sobre nós mesmos. Uma das questões da curta-circuito é justamente a gente poder falar um pouco sobre o Brasil através dos filmes, né? E o Prova de Fogo é como se fosse uma surra de Brasil, né? Você quer Brasil? Toma Brasil. Porque a gente vê essas pessoas ali como se fossem pequenas crônicas, né, juntadas. E eu me recordo agora, por exemplo, do personagem que é homossexual enrustido, tem uma esposa e ele tem uma relação muito mal explicada. Ao mesmo tempo em que ele tem um prazer em vê-la com o outro, ele também tenta burguesamente se proteger enquanto macho alfa, né? Que ele tenta ser e jamais consegue. Como é que foi esse personagem? É também alguma coisa muito comum Porque na realidade? o que acontece? O livro da Ivone me levou ao nível. E o nível, ele escreveu uns relatos maravilhosos. Pô, legal. Então, esses casos são todos de origem dos relatos dele, de consultas que ele dava. Ele jogava abusos, dava consultas, então Uhum. aparecia um monte de gente, um monte de casos. Então, esses casos são maravilhosos. Tem o caso que você falou do rapaz gay que depois muda, né? Esse casal que o cara uma relação, né, complexa e tóxica. Também tem um político que vai lá fazer um Sim. trabalho para poder ganhar a eleição de governador, e ele é tão tem uma cena que, enfim, O tem Cláudio humor, Correia Castro, né? O Cláudio Correia maravilhoso. Castro faz um personagem maravilhoso. E a mulher dele é Hildegar Garanja, que faz a mulher dele junto ali. Legal, verdade, verdade. Ela tem que beber o sangue, né? A cena Tem que... é ótima, tem um humor finíssimo. Pois é. Se você não quer ser primeira-dama, né? E ela com aquele potinho de sangue na mão, tendo que tomar, né? Exatamente. Mas é isso. E tem essa pegada também, no final aparece uma equipe de filmagem, né? Porque de fato é um tema, como a gente está falando, como é muito nosso pavilhão nacional, nosso país está ali, né? O que acontece é que também desperta o interesse do exterior, né? Vendo agora, essa semana passada, esse final de semana, eu me recordei do Iracema, uma transamazônica, que ao mesmo tempo, né, do Bodansky, em que ao mesmo tempo em que mostra um problema ali, né, do tecido social, da Índia, do caminhoneiro, também tem um encanto muito grande para fora daqui, fora do Brasil. Vocês chegaram a mostrar o filme, a exibir o filme fora daqui do Brasil ou ficou só aqui mesmo? O filme teve uma carreira de festivais, assim, Legal. Biarritz, foi exibido lá na Cinemateca em Paris, na Cinemateca Francesa, teve, enfim, agora, nossa, faz tanto tempo que eu já nem lembro mais, mas ele viajou um pouco, né? Assim, não tanto quanto merecia ou deveria, porque exatamente ficou 2 anos defasado, né? Então, Sim, assim, sim. a fila anda, né? Mas, assim, é uma prova de fogo, é uma estreia no cinema. Sim, Assim. sim, uma estreia belíssima. E o filme seguinte que você faz, pela Aventuras de um Paraíba, de 82, né? Tem roteiro do Antônio Calmon, não é isso? Isso.
Isso. E vocês se conheceram lá na produtora do Barreto? Sim, assim, né? Na verdade, a gente se conhece, é uma família o cinema. Uhum. Naquela época, era uma família o cinema brasileiro, né? Uhum. Então, assim, eram pessoas que se conheciam, se cruzavam, não eram tantos como são hoje, né? E era ali o fim, era o grupo ligado ao cinema novo ainda e tal. Uhum. E o Calmon estava por ali, realmente, tinha acabado de fazer Menino do Rio, Uhum. lá na LC Barreto, a produtora, era um núcleo assim muito forte onde que circulavam essas pessoas todas, né? Uhum. E produzia bastante filmes, né? Do Líria do Sim, sim. Delírio, Walter Lima, o Menino do Rio, que, enfim, além dos filmes do Fábio, do Bruno. E eu fiz o Prova de Fogo, em seguida a gente engatou o Aventuras de um Paraíba, que foi um roteiro bem assim intuitivo, de uma pessoa que não era roteirista, que escreveu, um paraibano que mandou lá para a LC Barreto, e a Lucy leu e gostou e me Uhum. perguntou falou, se você gostar a gente pode fazer, vamos ver. Aí eu digo, achei que tinha chance, é claro que tinha que ser trabalhado. Aí o Calmon veio para fazer, Uhum. dar forma àquelas ideias de um Paraíba, né, de um nordestino que era Uhum. exatamente o contrário do estereótipo, era o cara que vem para o Sul para se dar bem e se dá bem. Só Uhum. que se dá bem mais ou menos, né? Quer dizer, acontece muita coisa. Sim. E já tem uma pegada assim mais pop, digamos, né? Aquela coisa do início dos anos Totalmente. 80, né? É uma linguagem Em outra. termos de linguagem, justamente, é uma outra coisa, né? Um nordestino extremamente moderno. É. E O canta, estereótipo, né? talvez, se fosse engraçado, nunca pensei nisso, mas você está falando, talvez fosse uma premonição da onda dos modernos nordestinos que vieram Pode depois, né? ser. 90 e tal. Sim, sim. E com o Kaique Ferreira, né? Um Henrique ator Ferreira e o Paulão, belíssimo. era uma dupla que, nossa, era bem. O Grande Otelo viu o filme na época, ele falou: Nossa, você recriou o Oscarito e Grande Otelo, né? A Olha, dupla. que legal. É, Uhum. os dois, infelizmente, também não Eles estão já mais, se foram. Sim. mas foi bem legal, com a Cláudia Hanna também, Paulo Uhum. Vilaça. Foi um desafio, porque também, assim, é uma coisa, tem um corte de realidade, né? Primeiro, a origem do autor, né? É baseado nas experiências dele, ou pelo menos na projeção dele Uhum. no civil. Mas, assim, tinha o carnaval como pano de fundo, isso que foi muito legal. Eu ainda marquei Sapucaí antes do Sambódromo, né? Uhum. Então, ele desemboca no carnaval. Então, tem filme no meio do carnaval, então mistura os personagens fictícios com o carnaval de verdade. É engraçado. Muita câmera na mão, Uhum. muita agilidade. Assim. Uhum. E, Marco, uma coisa que também estava pensando, você falou que vocês gravaram no playback, né? Então aquilo já Sim. estava gravado antes. É o próprio Ivan que canta aquela hora? É ele mesmo cantando? O Ivan canta, sim. E a Elba, evidentemente, né? Ah, é, evidentemente. E tinha pessoas assim, tinha um coro, era bem, bem interessante. Isso foi dois momentos, né? Um momento musical de playback, que nem tinha o Edu Uhum. Lobo e o Lobo depois. Né? Aham, sim, sim. E para preparar essas cenas, vocês pegaram pessoas que não eram atores, né, também, pessoas dali mesmo, como é que foi isso? Não, não, Zé, Porque é muito são realista, né? todos atores e figurantes. Não tem Uhum. prova de fogo. Inclusive, é tudo cenográfico. Foi feito Uhum. A gente alugou um casarão no Silvestre, que é no meio da mata do Rio de Janeiro, lá, que é um Uhum. restaurante desativado.
e a gente, que tinha um espaço grande, a gente fez de estúdio. Então, a gente construiu tudo, paredes, Ah, legal. portas. Só os exteriores que são reais. Mas todo Aham, o interior é estúdio. Foi feito numa estrutura de estúdio. uhum. Que é um contraponto ao que a gente vê depois no Paraíba, né? Na Aventuras no É, Paraíba, que já tem muitas externas, né? Ali é um exatamente. filme mais fechado, né? Na casa, na Exatamente. terra, né? Exatamente. Naquele ambiente ali. É. E o nível contava ainda outras histórias, tem mais coisa que poderia ter ido para o filme. Você lembra de algum caso Tinha, curioso? tinha muita coisa. Nossa, tinha tanta coisa que não foi, porque, Uhum. inclusive, o roteiro era bem maior. Inclusive, cenas filmadas que eu tive que abrir mão também, por Ah, conta quais? Do tipo, por exemplo? de outros personagens desses casos de Aham, consultas. sim, sim. Então, assim, tinha muita. Tinha personagens que se desenvolviam mais do lado de fora também, então, como ficou muito. Ah, Para não virar uma colcha de retalhos, ele foi uhum, deixando na edição, né? uhum. Tem um momento no filme em que a Elba, logo no início, ela era a dona da terra, a dona da casa, né? E aí ela passa por um surto e ela sai. Não sei se seria é, por esse caminho ou não, mas revendo, já me parece um pouco que o personagem tem uma visão um pouco dúbia daquela situação. Foi proposital isso? Tipo, ele fica falando, vai, Personagem, fulana, personagem o Mauro. protagonista, o Mauro. Ao mesmo Não, tempo, ele olha meio de esguelha, né? Ele tem uma não, coisa de querer ascender ali, né? mas existia isso, né? Existia assim, o personagem ele tinha assim, na verdade é muito interessante do ponto de vista psicológico, né? Uhum, A incorporação ela tem uma linha muito tênue, né? Da tua representação para o teu quase como, digamos assim, você trazer teu inconsciente e viver teu sim, sim. inconsciente, né? Uhum, Digamos assim, né? Para você não entrar em explicações é, é, extra maiores. Uhum, materiais, digamos assim, né? uhum, Então, do ponto de vista do que a gente enxerga, do que a gente vê, né? Então, assim, então muito tem uma hora que a razão se impõe, entendeu? Então é uma briga das entidades num plano, mas que vem para baixo também. Então vira uma uhum, briga das personalidades também. uhum. Então, Sim, assim, sim. ele toma, ele porque a personagem da Elba pira, dá uma Sim. pirada sempre com explicação de origem do santo, né? Porque deixou de fazer isso, ou fez aquilo, ou deu, enfim, alguma ziquezira que não deu certo e ela pirou. Então, assim, essas pessoas também, com muita mediunidade, elas têm que ter um poder de segurar a onda muito forte, senão, Uhum. né? Senão pira, Sim, 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 rola, sim. perde o E isso controle. você chegou a ver na ocasião? Você via muitos desses casos assim, no momento em que você estava lá na filmagem? Não. Ah, não, porque isso aí é um processo, porque o que acontece? Essa parte, digamos assim, desse enredo dramático, é um processo que um grupo passa ao longo de um tempo num terreiro, né? Então, isso Uhum, surge, essas questões surgem, as questões uhum, materiais, e muitas vezes se misturam com as questões uhum, sobrenaturais, as questões espirituais, né? Então, eu no tempo que eu fiz o filme não, porque o filme é uma ficção, tudo é ficção. uhum. Então Mas ele algo que foi você tenha testemunhado, porque muitas vezes nesses tipos em filmes em que a gente abre essa porteira para algo maior, não é raro, nem pouco raro, a gente ter, durante o processo de filmagem, momentos que várias, várias saem situações. do óbvio. Teve algum Por momento desse que você se recorde?
no dia que a gente construiu esse terreiro lá no Silvestre, a gente construiu um terreiro, né, que você mexe com as entidades e tal, embora sim. o nível ali presente e tal. Me lembro que um dia apareceu um cara do nada, um cara escuro, só com um calção vermelho, descabelado assim, e foi direto na garrafa de cachaça que o Nível tinha deixado na entrada. Foi lá, bebeu e foi embora. Então, assim, eles vêm, né? O pessoal sabe. Isso você viu, você foi testemunha, foi repórter testemunha ocular da história. Você viu isso ao vivo e a cores. Não só eu, como outras pessoas também. Caramba! Não era uma mirada. Sim, sim. Isso é o que eu me lembro, mas certamente aconteceu outras situações. A gente filmou em cemitério, né? Então, assim... Pois é, acho que essa sequência do cemitério, eu não me lembro se ficou no filme. Você viu o filme? Não, sim, não me recordo de ter, não. Tinha toda uma história no cemitério também. Trabalhos, as pessoas iam sair, o grupo saía para fazer oferendas, ou na cachoeira, para o Oxum, no cemitério, né? Enfim, para os lugares sagrados das entidades. A personagem, por exemplo, da Maitê, a gente falou agora há pouco dela, mas é uma representação também daquela mulher ali, introvertida, manicure. Em dado momento, ela tem uma conversa que é deliciosa com a Thelma Reston, até uma senhora de meia idade, que mostra a foto do amante dela, mais novo, peladão, né? E a Maitê de manicure ouvindo a personagem, obviamente, a personagem da Maitê, ouvindo aquilo tudo, né? É o primeiro filme que a Maitê fez. Até ela foi trazida pelo Pedro Paulo Rangel, que tinha feito uma novela com ela em São Paulo, na Tupi e tal. E a personagem dela era uma né, pessoa humilde, mas de classe média baixa, mas pais com uma relação conturbada, os pais não se davam bem. Que o terreiro ele funcionava muito como escape para essas pessoas, de buscar acolhimento, conforto, né? acolhimento e tal, e vira um grupo, né, que se desenvolve, né? E é interessante. A história do filme é essa. A missão dele é criar esse terreiro, cria, se desenvolve, mas tem um conflito, né, com a mãe de santo, depois vem um pai de santo novo, tem o conflito, aí ele depois segue o caminho solo dele, né, em outra linha, né? Aí ele já assume a ciganinha, né? Assim, antes ele estava numa fase mais boiadeiro, né? E tem um momento rodriguiano ali, né? Em que a Maitê, que é apaixonada por ele, ele casa o Ivan, ele casa com a outra, né? Mas a Maitê é apaixonada por ele, tem o Ivan chega, exatamente. Eles transam, o Ivan, e a personagem ela coloca o chapéu de boiadeiro no Ivan. Essa é a representação inteligente, né, desse desejo proibido. Aí o aspecto assim, da questão da sexualidade também, que tem uma função junto com a espiritualidade também, que é muito tabu, né? Esse filme ele mexe com um monte ao mesmo tempo, sim. Imagina, eu diria que a sexualidade é tão... como é que é o título de vocês aí? Fé, magia e mistério. Ele se encaixa dentro disso, né? Porque realmente ali, para quem vê a cena, é um homem negro. Além disso, ainda tem a camada de ser um homem negro transando com uma mulher branca, né? E ela, ao mesmo tempo, também dá uma chave de galão, porque ela até pode transar com ele, até no caso um tanto forçado, mas depois relaxa e as coisas fluem, enfim. Mas ela pega o chapéu do boiadeiro, né? E coloca no homem que está ali em cima dela. E essa representação, gente, de quem está... Para vocês que estão ouvindo a gente, desse desejo interditado, né? Porque ela não conseguia a atenção do Mauro.
E aí, de uma forma ou de outra, pelo menos ela conseguiu, naquele momento, dar vazão a isso, né? Agora, o Nível poderia lançar muito bem esse livro, né, Marco? Ele lançou, Abrir ali a... ele lançou o livro, ele lançou vários livros. Acho que ele teve muito sucesso na linha editorial de Umbanda e das religiões de origem africanas. Ele teve muito, escreveu muito. Assim, Mas eu digo em relação a esse painel humano, assim, né? sim, Contar sim. esses causos, né? Não, nós editamos um livro também chamado Prova de Fogo com essas histórias todas. Tem um livro que a capa é o cartaz do filme. Aliás, o cartaz é bem bacana, que foi o Garrido, fotógrafo incrível aqui do Rio, e que foram, assim, são só os olhos, né, da Maitê e Da Maitê. Prova de Fogo, sim. É bem legal. Ô, Dani, podemos abrir para perguntas? Estou vendo algumas aqui passando na tela. A Dani está mostrando o cartaz. Mostrada, cartaz. Ih, Cartaz. gente, espera aí. Cadê? Waris? Cadê você, Dani? Vai rolando o cursor aí que você me acha. Eu amo esse cartaz, eu acho esse cartaz maravilhoso. É lindo, né? Lindo. Legal. Na verdade, esse cartaz quem fez foi um artista gráfico bem bacana, que é o Sérgio Liuzzi. Ele fez alguns cartazes e esse foi bem legal. Assim, Andréia, tem as imagens bem assim desse início dos anos 80 no cinema brasileiro, é muito icônico, né? Aquele olhar assim expressivo e Prova de Fogo. Vai direto ao ponto, assim, é muito, muito marcante. Fala, Dani. Tem uma pergunta do Elvésio Carlos. Eu acho que eu te mandei aí. Você tem ela? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bom, então vamos abrir agora, gente, para as perguntas. Se o Elvésio estiver aí, faça ao vivo. Tá aí, Elvésio? Tá, Elvésio, destrava teu microfone. Elvésio? Oi, Dani, tudo bem? Oi, estamos te ouvindo. E aí, tudo bem com todo mundo? Tudo bem? Jóia, tudo ótimo. Então, tá bom. Marco, eu faço a pergunta ou vocês leem? Não, pode fazer. Pode fazer? Marco, tudo bem? Elvésio, sou jornalista do Estado de Minas. Eu tive uma curiosidade para saber, com relação à reação dos representantes do Candomblé, da Umbanda da época, se eles foram favoráveis ou contra ao que viram no filme. E também como é que foi a reação do público, porque eu acho que naquela época tratar de temas tão delicados devia ser mais complicado do que é hoje, claro. Mas como que foi essa reação do público, dos religiosos? Assim, o filme, assim, teve uma reação de crítica e, né, do ponto de vista dos críticos especializados, foi normal, foi legal. Assim, o Arnaldo Jabor escreveu um artigo na revista Vogue, na época, dizendo que, nossa, o filme era uma revelação e tal, talvez porque ele tivesse muito ligado ao Nelson Rodrigues e o filme ele dialoga um pouco com os diálogos do Nelson Rodrigues às vezes. Mas, do ponto de vista de público, é um filme que ele perdeu o timing dele na época, mas teve uma carreira mediana, assim, não é um filme de grandes massas, poderia ser, talvez ele não tenha sido bem trabalhado, como, aliás, a maioria dos filmes brasileiros é difícil, né? Assim, já é difícil fazer. Agora, você lançar um filme de uma maneira apropriada, que ele chegue no seu público, por quê? Ele podia chegar no público exatamente como você está falando, o público ligado, né, a esse tema, mas não conseguiu, assim, você não tem cinemas populares, não tinha muito menos naquela época. E assim, eu não consegui apurar nenhuma reação contrária ao filme ou pelo fato de você estar lidando com temas
delicados e o filme expor uma série de situações, né? Se teve, foi velado, não foi trazido, eu não tive conhecimento. Agora, o nível, acho que ele que é como era identificado, né, e estava ligado ao filme, o personagem, né, o personagem real, Nível Ramussad, ele acho que teve, né, um pós-filme muito com resultados, né, com livros, com palestras, ele teve uma carreira posterior. Ele fez ciências sociais antes, né, ele era um universitário intelectual e que Isso é até mostrado no filme, né? que a espiritualidade caiu em cima dele, né? Então ele teve que mudar. Então eu não sei. Depois ele voltou, eu acho, a ser professor e tal. Então, assim, eu tive pouco contato com ele recentemente, mas há uns anos atrás, poucos, a gente teve juntos. Foi um encontro muito bom, muito prazeroso. Eu tenho muito carinho por ele. Eu espero que ele esteja ouvindo. Não sei se ele conseguiu entrar nessa sala ou não. E aí, como é que foi chamar a Ailde? Eu cheguei atrasado aqui, eu atrasei um pouquinho. Como que foi convidar a Ailde para participar também? A Hildegard? Estou tentando lembrar como foi esse filme faz tempo. Como é que eu cheguei nela, como é que ela apareceu. Essa coisa de você... assim, como eu falei antes aqui, a gente melhorou, né, muito a forma sofisticou muito a forma de produzir. Então, antigamente não tinha naquela época assim obrigatoriamente uma produtora de elenco, uma produção de elenco. A gente que ia atrás, a gente que via. Então, aí eu, de alguma hora, eu fiquei sabendo que ela foi atriz em algum momento e tal, ela tinha a ver com a figura que a gente precisava, né? Que era uma dama de sociedade, Dondoca, né? mulher político, fina e tal. Tanto é que o Anísio Medeiros exagerou na indumentária dela, tinha até luva no terreiro. É verdade, verdade. Assim, mas chama atenção. Ela fez brilhantemente, foi muito bacana. Sim, a cara de espanto com a tigelinha de sangue é qualquer coisa, né? É ótima. Não, e esse é o momento onde o pai de santo, digamos assim, o povo, o popular, ele está acima do dominador. O dominado está acima do dominador. O cara político que quer ser candidato, que ele é um cara rico, ele está se submetendo ali às ordens do pai de santo, que é muito bacana. Bom, isso, e nesse sentido até, Marco, é legal no desenrolar da cena, o personagem Mauro recebe uma entidade, a ciganinha, e ele começa na frente da Dondoca a fazer aquela sequência toda, né? Então é mais uma quebra, porque ela não espera ver aquilo, ela espera ver de repente uns fantochezinhos ali para manipular, não. Né? E no final do filme ele está lá porque ele foi eleito, ele foi lá agradecer, então ela lá está cumprindo a promessa. E aí aparecem uma equipe estrangeira, né? Essa sacada foi também alguma coisa que o Nível tenha te passado? Porque eu imagino que devia despertar muito interesse, né? Acho que sim, mas era uma ideia assim exatamente dele, pela singularidade dele, né? Sim. Dele atrair atenção, inclusive internacional. E a curiosidade, assim, para chegar na Elba Ramalho, você chegou a pensar nesse personagem e falou assim, olha, porque às vezes quando a gente está trabalhando, né, a gente vê alguns personagens e pensa aqueles atores, não, aquele ator é aquele personagem. Como é que a Elba surge nisso? A Elba é uma atriz extraordinária. Ela não estava ainda cantora naquele momento, embora fosse. Ela era atriz. Ela tinha feito, pouco antes disso, tinha feito Morte e Vida Severina, do Zerito Viana, enfim, ela fez e fez outros filmes, ela fez uma ponta no República dos Assassinos, e ela faz uma mendiga que aparece, pede dinheiro. Fez do filme do Rui Guerra, o Malandro, como é que é? O Ópera do Malandro. O Ópera do Malandro. E ela já canta também, tal. Acho que aí foi posterior.
Mas, enfim, ela estava na véspera de ser cantora. Assim como o engraçado Fábio Júnior. Fábio Júnior, antes de ser cantor, ele era muito bom ator. E ele fez o Bye Bye Brasil. A gente conviveu ali e ele também. Então, assim, a gente chegou nessa escolha por isso, porque tinha uma referência que essa personagem era nordestina e tal. E ela cantava também, melhor ainda. Sim, sim. E do Bye Bye Brasil, Marco, ainda que não seja tema dessa live, mas é irrefreável, né? Irresistível. O que você lembra de alguma história dos bastidores? O Bye Bye Brasil foi um dos filmes mais felizes, assim, na hora certa, no lugar certo, assim, tudo deu certo. Foi um filme feito, por incrível que pareça, com muito poucos recursos financeiros, assim. Não que não tivesse, mas se você fosse fazer um filme hoje em dia daquele, seria 500 vezes Mega mais. evento. E no momento ainda, no fim da ditadura, já vivendo uma abertura, então eu consegui o apoio do Exército, imagina, para o filme. Olha, né? Então, só... naquela época conquistei, porque não dá para filmar na Amazônia sem o apoio de duas instituições, o Exército e o DNR, o Departamento de Estrada de Rodagem, que a gente filmou na Transamazônica, então, onde tinha quartel e tinha os alojamentos do DNR, né? Então, assim, as duas instituições apoiaram o filme, foi assim, em comunicação, em transporte, até em alimentação. Imagina, abrigar a equipe nesses lugares incríveis, né? E também no interior de Alagoas, a gente filmou em Piranhas, né? Que depois ficou famosa, infelizmente, pelo afogamento do ator, né? Recente, mas Piranha é uma cidadezinha na beira de São Francisco, maravilhosa, e a gente invadiu a cidade, né, com a nossa tropa, na trupe, e ficou lá, filmou também. O que eu me lembro assim é muito Brasil mesmo. A gente rodou pelo país, é um road movie. Sim. Com os personagens todos e interagindo também com as comunidades que a gente passava. Então, era um momento mais romântico, digamos assim. E até para posicionar você na sua trajetória, a sua parceria com o Cacá Diegues foi constante naquele início, né, de carreira. Você trabalhou em Joana Francesa, Quando o Carnaval Chegar, Bye Bye Brasil, né? Foram esses filmes, sim. A gente, sim, eu trabalhei com ele. Assim, o meu início, eu tive muita ligação com os diretores de cinema novo, né? O Cacá, Joaquim Pedro, eu trabalhei com ele também, no Guerra Conjugal. O Geraldo Sarno, eu produzi também um filme com ele, que dirigiu, que é o Coronel Delmiro Gouveia, que tem esse aspecto também do Bye Bye Brasil. Ele foi um ensaio para o Bye Bye Brasil, porque era um filme com menos recursos ainda, também com esses deslocamentos todos. E tal. Imagino que a logística devia ser louca, né? Assim, porque devia ser um cinema de invenção por trás das câmeras, né? Vocês tinham que se virar. No Coronel Delmiro Gouveia, a gente filmou em Pé de Serra, né, no interior da Bahia, no sertão, e como o filme era de época, a gente tinha que tirar os postes de luz da cidade. Aí imagina o pessoal ficar uma semana e meia sem novela, sem ver televisão, então teve todo um trabalho com o pessoal, foi bem legal. Enfim. Não, imagino. Sabe que no Padre e a Moça, o pessoal do Cinema Novo que levou encanamento, né? Levou a parte hidráulica para a cidade lá do interior de Minas. Acho que é uma realidade típica nossa, né? Não, e os filmes, quando eles vão para os lugares, eles empregam bastante gente, né? Então, sim, cria um clima ali, né? Uma meio roda ali. né? Aí depois vai embora.
tem gente que vai junto, né? Vários. Teve algum caso de gente que tenha voltado com vocês? Exatamente, É mesmo, que legal. no Cacá Jags, eu fui produtor executivo também do Quilombo. Uhum. Lá teve um eletricista que iniciou lá em Xerém, que é né, a localidade que a gente fez, né? Que hoje é famosa pelo Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Mas a gente filmou lá um tempão em Xerém e tal, e tem o Paulinho Xerém, o eletricista, que surgiu de lá. Então. Surgiu de lá, que bacana. Marco, pode falar, gente? Pode. Pode. Marco, e como que você está vendo? Qual que é a sua expectativa para o audiovisual depois dessa pandemia? O que você espera? Você está otimista? Você está com algum projeto que teve que ser interrompido por causa disso? Como que está? Quem interrompeu a gente não foi a pandemia, foi o governo que foi eleito. Infelizmente. Então, assim, a pandemia chegou, a gente já estava paralisado, né? Então, assim, é uma situação tão absurda, né? O ano passado inteiro foi paralisado, todo praticamente, né? As linhas que existem, que foram conquistadas durante anos, né? As linhas de investimento do cinema e do audiovisual, não só de cinema, mas também para conteúdos para televisão, né? E que empregaram muita gente e também tinha resultados super positivos. E, de uma hora para outra, a política pública brasileira foi por água abaixo, né? Então, assim, por vários motivos, né? Por perseguição, né? Pelo cinema estar inserido dentro de um contexto maior da cultura brasileira, né? E da arte, né? Que foi inteiramente desprestigiado e descontinuado, assim como a educação, assim como o meio ambiente, assim como a saúde, não é um privilégio nosso, né? Mas assim, o meu otimismo é saber que isso vai passar, que esse pessoal aí tem que passar, tem que ir embora o quanto antes, porque não só para a cultura e para o cinema, para as artes, mas para todas as áreas fundamentais do país. O que está acontecendo é um absurdo jamais visto. Ô, Marco, você tinha algum vamos... projeto? Como? Você tinha algum projeto? Não, eu sigo tendo, eu tenho projetos, porque os projetos ficam, né? Eles passam, mas os projetos ficam e vão ser feitos, né? Tenho sempre muitos projetos. Eu lido com. Eu tenho um filme para ser feito agora, que está esperando passar a pandemia para ele acontecer. Eu sou produtor de um filme junto com o Roberto Faustino, que é meu parceiro, que é um filme que chama-se O Jardim dos Girassóis, que é um filme, digamos assim, que é um thriller espiritual, né? Então, esse. Depois eu tenho, falando em Xerém, né, o Zeca Pagodinho, a gente tem um projeto também de tocar uma biografia. Legal. Está também buscando recursos ainda, já temos uma parte e tal. Eu produzi recentemente o filme do Erasmo Carlos, né, Minha Fama de Mal. Fama de Mal. Né, um filme de ficção, né? Lancei uma série no canal Futura, que é uma série chamada Dependentes, que é uma série de 13 capítulos sobre a história de dependentes, também ficção, né? E documentários. Eu tenho um filme que eu vou produzir em coprodução com parceiros internacionais, que é um filme sobre o Raoni, né? O nosso líder aí, que, aliás, ontem a esposa dele faleceu. Muito, muito triste isso, de exatamente Covid. Uhum. As comunidades indígenas estão sendo invadidas pelo vírus. Então, assim, exatamente, se você pensar, eles estão vivendo uma nova onda de infestação, né? Sendo que a primeira foi quando os portugueses invadiram o Brasil e trouxeram sífilis, catapora, sarampo, gripe, e
e as comunidades, os povos e as populações isoladas, elas não tinham contatos e não tinham anticorpos, né? Então, assim como os brasileiros, a humanidade não tinha anticorpos para o Covid, eles não tinham para gripe, para tuberculose, para sarampo, enfim, e morriam, eram dizimados. Uma coqueluche matava 100, 300 pessoas. Marco, e aproveitando, você acabou de fazer um gancho sobre o que a gente falou lá no início, né? Essa sua ligação com os povos indígenas, algo que não é só o palpável, né? Mas uma ligação mesmo. E eu gostaria de fazer a pergunta final de encerramento nesse sentido. Assim como tem todo esse aparato em volta de todos nós, né? Cada um vai construindo a sua trajetória, eu imagino que o Prova de Fogo tenha deixado muitos elementos para você ao longo do seu caminho. Hoje, se você parar para refletir sobre isso, qual foi a importância do filme? O que ficou e o que pode ter modificado ou ressignificado a sua trajetória no cinema? Eu acho que Prova de Fogo, o título já fala, né? Mas assim, eu tenho uma forma de trabalhar, de desenvolver a arte cinematográfica de uma maneira muito intuitiva, não é? Por mais que eu planeje, porque o cinema pede um planejamento, é diferente, né, de um quadro que você pinta, mesmo assim o pintor tem um planejamento, né, mínimo, mas tem, né? Ele pinta, apaga tudo de novo, pinta de novo. Ou então um escritor, né, ele sozinho, são essas expressões artísticas solitárias, né? O músico, ele compõe também sozinho. No cinema você compõe com conjunto, bastante, né? Uma equipe, um monte de gente. É um maestro um pouco daquela, você é o autor, sim. Né? Você põe, se transforma em realidade aquilo que está ali, e a hora existe muita intuição, né? Então, o Prova de Fogo foi um grande desafio para mim, de todos os níveis, porque imagina, você não era uma historiazinha, primeiro que não era uma historiazinha linear, é uma história que envolvia música, um tipo de mise-en-scène diferente. Sim, para dar conta de tudo isso, pois é, sim, sem uma dúvida. recriação de incorporação, estados alterados, psíquicos, isso tudo para ter uma linha narrativa também. Foi um grande desafio e ele serviu para mim para isso, né? Para fazer essa grande Prova de Fogo. Ultrapassou muito bem, viu? É um prazer, é uma felicidade muito grande de falar sobre esse filme, ainda mais nesse contexto que a gente vive hoje, no contexto da mostra, né? Pelo tema que a gente escolheu. Então é um prazer ter recebido você hoje, Marco, viu? Obrigado. E a gente deixar o convite que o curta-circuito vai acontecer de 10 a 16 de outubro e Prova de Fogo tem a sua exibição em 11 de outubro. Então, por favor, fiquem atentos, é um filme maravilhoso e a gente vai disponibilizar também esse vídeo junto com o filme também para quem não pôde assistir, puder, enfim, acompanhar um pouquinho dessas histórias maravilhosas do Marco. Marco, obrigada, agradecer demais. Eu acho que o nosso primeiro encontro, uma observação aqui, conheci o Marco durante uma feira de audiovisual aqui, a Max, em Belo Horizonte. Era um dia de muita chuva. Eu estava deixando a Débora Ivanov, eu faço parte de um fórum de lideranças femininas do audiovisual, e eu estava deixando a Débora no hotel, igual um pinto molhado, todo molhado, e eu encontrei o Marco, eu falei assim, meu Deus, eu preciso conversar contigo, a gente quer exibir o seu filme. E eu falei assim, quem é essa maluca aqui debaixo de chuva, querendo exibir o Prova de Fogo? Muito obrigada, Marco, tem sido, enfim, um prazer enorme poder, assim, contar um pouquinho dessas histórias e poder rever esses filmes tão maravilhosos, enfim, dizer também que o nosso caderno de crítica também vai ser disponibilizado na internet, mas também de forma física para as pessoas depois da pandemia, e dizer que é um prazer enorme e viva o cinema brasileiro, viva você, Marco Otibé.
Eu queria agradecer, enfim, cumprimentar a iniciativa, né, do Curta-Circuito, Dani, agradecer a curadoria e a nossa conversa, Andréia, e a todos da equipe que possibilitaram essa transmissão, e dizer que foi um prazer enorme ter essa oportunidade de fazer essa revisão do filme, né? Acho que para o público é muito importante e bacana que possa ser revisto e até repercutir, né? E fico muito feliz que depois de tantos anos, né, o filme ainda repercuta. Talvez até ele não tenha encontrado o tempo dele ainda. Isso acontece muito, mas assim ele vem sendo exibido no Canal Brasil, enfim, foi exibido e ele tem essas repercussões bacanas. E para mim mesmo, sobretudo para mim, que pude reviver aqui com vocês a realização do filme. Obrigado. Obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Nosso Tchau, próximo boa Tete a sorte. Tete Tchau. Beijo, gente. é dia Tchau. 30 de junho, com o Marquinhos Pimentel, para falar de um filme também que é fé, né? Andréia, mas é um soco no estômago, que é Fé e Fúria. A gente encontra lá. O título é um bom resumo, viu? Quem quiser. Fé e Fúria. A gente se vê. Tchau. A gente se vê. Obrigada, gente. Beijo, Tchau. gente. Obrigada, Marcos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.